Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que os bons espíritos que estejam na casa, ao irmão Atmos, que possa nos auxiliar, nos intuindo e nos dando capacidade bem pequenina para que possamos falar dessa grandiosidade. Vocês viram pela página maravilhosa quem é Allan Kardec. E chego a me arrepiar. Não conhecia essa página. O meu tema é qual é a missão de Allan Kardec, mas já vou mudar para essa o que ele falou aqui? Como é que é? Tem um início lá que o renovador de ideias. Então a gente já vai mudar esse título aí para esse aí, porque realmente é um renovador de ideias. E foi alguém que, embora para a sociedade num todo, mundial, um tanto desconhecido, para nós não, mas que deveria ser reconhecido mundialmente, né? Por todos. Um dia chegará a sê-lo, mas ainda há muito o que fazer, e é o que nós estamos aqui pretendendo fazer hoje. É um estudo humilde, simples, mas que eu fui buscar bastante informação, e cada vez que a gente apresenta o tema, a gente estuda alguma coisa, encontra alguma coisa novinha para acrescentar. Então são muitas coisas, são bastante slides, eu não vou poder falar muito como eu costumo falar. Então já vamos logo para o início. Vamos ver se isso vai funcionar. Funcionou. Então a missão de Allan Kardec. Por volta do dia 9 de novembro de 1799, na França, Napoleão, que já, digamos assim, presidia, entre aspas, aquele país e tinha alguns potentados sob seu comando, sob o comando da França, ele resolve se intitular primeiro cônsul da França, aquele que estaria acima de todos, né? Ele se impôs, aí então sendo um ditador, vamos dizer assim. Mas ele tinha uma missão, que não era essa, que não era dominar, que não era guerrear, que não era matar, e ele foi trazido, foi colocada a sua reencarnação para que abrisse os caminhos, vamos dizer assim, para que algo maior na frente um pouco fosse trazido para o mundo e não somente para a França naquele momento. Alguns dias depois, 31 de dezembro de 1799, o som do... 31 de dezembro de 1799, acontece na espiritualidade algo grandioso que nós não mensuramos como acontece. Nós não temos como mensurar isso. Nem mesmo aqueles videntes. Talvez o Chico tenha condição, tenha capacidade, mas nós, simples médiums, simples pessoas, não temos condições. Algo maravilhoso, algo sem explicações, que foi uma reunião na espiritualidade no dia 31 de dezembro, na virada daquele século, né? E que reunião é essa na espiritualidade? Foi preparado pela espiritualidade superior, e coloquem superior nisso, nesse último dia do século XVIII, uma grande assembleia de espíritos elevados, no qual o objetivo era assinalar os primeiros alvores do século XIX. Então o século XIX iria começar daí a alguns instantes, no calendário gregoriano, e que a partir dali então modificaria a questão do nosso planeta. Começaria ali a implantação da nossa regeneração. Começaria ali. Mas os preparativos para isso começaram bem antes, lá atrás.
não é? Apareceu lá atrás. Mas que reunião então é essa? Naquela noite, não só na França, mas principalmente ali na Europa, nos principais países, foram arrebatados pelo sono várias autoridades, várias pessoas, vários súditos, vamos dizer assim, dessas autoridades que o acompanharam, para levá-lo à espiritualidade. Uma grande comitiva de espíritos superiores também foram em auxílio, para ninguém escapar, né? Porque tem uns que são rebeldes e gostam de escapar. Não poderiam, teriam que estar lá nessa reunião. Então todos eles foram arrebatados pelo sono, e todos eles, ao saírem do corpo, foram levados para um local na espiritualidade acima do continente europeu, naquele dia. E aí, ele diz aqui assim, num texto que está no livro de Irmão X, que depois a gente vai apresentar, que eu não lembro agora de cabeça, mas está num dos slides aqui, tá bom? Ele fala assim, ó, eram espíritos sábios e benevolentes que de alguma forma haviam concorrido ao longo dos milênios para o progresso da humanidade. Vinham da Roma Imperial, das Gálias, da Espanha, da América, da Grécia, de Israel, Alemanha, Inglaterra, China, Arábia, Índia, entre outros. Constituíam-se ainda legiões esmaltadas de estandartes, falanges de batalhadores indefessos, aqui está indefessos mesmo, tá? Delegações de pioneiros no combate à ignorância humana e preparadores da nova era que estava prestes a irromper no mundo. Então, essa comitiva de encarnados, mas libertados pelo sono, foram acolhidos por vários espíritos superiores e levados então até a esse local para essa reunião na espiritualidade. Seguia à frente o sisudo Napoleão, cara fechada, austera, não ria, não falava praticamente nada, e aqueles céticos que estavam com eles já começaram a partir dali, vendo aqueles espíritos superiores ali, a soltarem lágrimas. Quando chegam ao local da espiritualidade, eis que Napoleão à frente é direcionado a uma poltrona já preparada para ele. No seu traje de gala, de imperador, ele se senta, sisudo, e ali fica, apenas abaixa a cabeça, faz sinal com a cabeça para alguns cumprimentos de algumas autoridades espirituais que estavam lá também naquela assembleia. Os espíritos superiores que nós vamos mostrar já estavam ali, aguardando a ele, a chegada dele. Então ele cumprimenta com aceno de cabeça apenas. Aqueles que compuseram a sua caravana, encarnados, vendo tudo aquilo, aquela luminosidade, é onde eu falei no início, né, a gente não tem como mensurar, vendo tudo aquilo, aqueles espíritos de escola ali, começavam a soltar lágrimas. E entre eles estavam outros governantes, outros dirigentes, outros políticos, que estavam no momento reencarnados para ajudarem a nova era. Nesse momento que eles começam a subir, os clarins então soam em direção à terra para receber essa caravana. Mas aguardavam então todos ali alguns minutos, em conversação bem baixa, quando os mesmos clarins que apontaram para a terra para receber a caravana de Napoleão, apontam então para os céus, para o alto, começam a tocar sublimemente, e todos que estavam ali olham e veem formar-se na espiritualidade uma linda estrada, chegando até aquele ponto onde eles estavam, vinha do mais alto, essa estrada luminosa, chegando até ali. Eis que também
uma legião de espíritos superiores vinham por essa estrada, acompanhando um à frente com mais luminosidade ainda, com uma tiara na cabeça e um cetro dourado na mão. E vinha sorridente, calmo, sereno, espargindo luz. E os clarins tocando. Quando ele chega àquele local da assembleia, pela primeira vez, todos se ajoelham, mas pela primeira vez, naqueles momentos, Napoleão então sai de sua poltrona, chorando, abaixa-se aos pés dessa autoridade espiritual, ajoelha-se e chora. Ele então abaixa, o recolhe em seu peito, abraça-o calorosamente, e eis que nesse momento, Cartas e Crônicas do Irmão X, psicografado por Francisco Xavier. Isso que eu falei. É muito grande, não dá para eu ler, senão eu me atraso. Só um minutinho antes de eu falar. Encontravam-se então entre esses, só para vocês terem uma ideia, Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Galileu, Pascal, Swedenborg, e Dante Alighieri, entre outros. São alguns. Também está nesse mesmo livro. E aí, eis que nesse momento, então, quando esse ser iluminado abraça Napoleão, os estandartes se abaixam, os clarins se abaixam, a assembleia fica em silêncio e Napoleão ouve uma voz enérgica, mas ao mesmo tempo doce, e que projeta-se do céu e exclama para ele assim: irmão e amigo. É grande essa passagem, mas eu vou ler um pedacinho porque está no livro, né? Acho que até tem aqui na biblioteca. Irmão e amigo, ouve a verdade, em maiúsculo, que te fala em meu espírito. Este à frente, o apóstolo da fé, está falando para Napoleão isso, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra remanescente. Então Napoleão tinha esse compromisso reencarnatório de ajudar na obra da doutrina espírita. E é aí que eu disse no início, muita gente não sabe disso. E muitos não sabem. Prossegue então o Espírito de verdade, pois era ele quem falava, recordando-lhe as glórias quiméricas do passado e incitando-o agora a deixar as velhas ambições de lado, a valer-se da oração e da humildade, para não descambar novamente na tirania e na violência, que não atribuísse apenas à ardidez de seu gênio as conquistas militares e políticas do presente, pois as circunstâncias da vida que o favoreciam eram dádivas exclusivas do Senhor. Sua missão, a exemplo do Batista ante o Cristo, era esterroar os caminhos para o apóstolo da codificação, que iria inaugurar em breve a nova era para a humanidade, pois começariam no século XIX os preparativos para o advento do terceiro milênio do cristianismo na Terra. E a entidade sublime conclui suas palavras a Napoleão com este voto de confiança: confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Em seguida, quando já se anunciavam os primeiros alvores do século, a momentosa assembleia se dissolve ao som de cânticos divinais, enquanto o Espírito de verdade e sua falange de eleitos retornam aos fulgurantes regiões do infinito. Quem é essa entidade de luz que desce
e que faz com que Napoleão sisudo, imperador, ditador, se renda, chore e se ajoelhe? Kardec. Kardec, já preparado para daqui uns dias, uns meses, reencarnar em 3 de outubro de 1804. 4 aninhos depois, praticamente. Então ele já estava preparado. Então ali já tudo estava preparado. Mas Napoleão, que o antecedera, tinha a missão de unir a França, que tinha toda aquela cultura da época, era respeitadíssima no continente europeu e fora dele. Mas Napoleão se aproveitou de todas essas dádivas do Cristo e não soube fazer o que lhe competia. Então partiu ele para o domínio, para as guerras, para as mortes. Ele era para ser militar? Sim, era, porque precisava naquela época. Mas não fazer o contrário do que foi definido. Mas é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Então ele fez. Então foi dada uma nova chance nesta noite para ele, para que ele modificasse, deixasse de toda aquela violência, partisse para a oração e comandasse a França, para que a França pudesse receber o advento do Espiritismo. Mas o livro fala que se ele não fizesse, iria acontecer do mesmo jeito. E fala, né? O Espírito de verdade fala para ele que se ele não cumprisse, mesmo assim, depois daquela noite, ele arcaria com as consequências. E qual foi a consequência? Exilado, morreu sozinho, morreu praticamente sozinho lá na ilha. Então, nesta noite fulgurante, Kardec recebe Napoleão. E Napoleão recebe do Espírito de verdade mais uma benesse, mais uma chance de melhorar. Melhorou? Não, mas o advento veio. Para acelerar nosso progresso espiritual, vem o Criador enviando aos planetas os seus instrutores. Então aqui, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e ver os precursores, alguns, né? Ou alguns fatos que aconteceram. De Brahma, brahmanismo, cujas raízes se perdem no tempo, recomenda aos, olha só, muito antes do Cristo, né? Homens, a coragem moral, a sabedoria, o amor às criaturas, o sacrifício, a retidão e a austeridade. Ali tem uma foto, não quer dizer que seja o Brahma, tá? Mas está representando. Krishna, as máximas que estabelecem a moral dos povos. Por isso que eu falo, muita gente fala assim, o Krishna, e aí fala já, é esotérico, eu não sei. Gente, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que... É por isso que eu falo que às vezes palestras têm que ser modificadas um pouco, e não somente o Evangelho é necessário por causa dos espíritos que estão precisando, mas nós também precisamos ter conhecimento de como foi tudo isso. Venho aqui e falo de Kardec, nasceu dia 3 de outubro, morreu 31 de março, escreveu isso, escreveu aquilo, livros, todo mundo já sabe, a maioria, quem daqui não é espírita? Eu não estou vendo ninguém diferente. Tem uma pessoa nova ali, mas já era da casa, né? Não é isso? A senhora que eu não lembro. Tá. Então se tiver dúvida, depois fale com a gente. Mas então vamos lá. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de coisas que ficam deturpadas. E isso talvez seja uma. Então ele diz assim, que Krishna, as máximas que estabeleceram a moral dos povos, elas nos dizem que o orgulho, a avareza, a crueldade, a cólera, o tédio, as paixões vergonhosas e os vícios tornam os homens desprezível. Está assim, desprezível mesmo, tá? Vergonhoso. O que é praticamente aqui? São aquelas 7, como é que fala? 7 pecados capitais, praticamente, né? Que não é para ter, em outras palavras. Zoroastro, há muitos séculos, fundava na Pérsia, atual Líbano, por aquela região ali, uma religião digna de respeito. Prescreve a fé em Deus único, também. Ahura Mazda, o Senhor sábio, a quem se acredita o papel de criador
e guia absoluto do universo. É aí que eu falo. Ele bota um nome diferente. Ahura Mazda. Deus. Deus. Não importa o nome, importa o que está ali. A quem se acredita o papel de Criador e guia absoluto do universo. Jeremias, profeta, né? Luta em defesa dos oprimidos, clama pela paz, prega contra a tirania, a veniaga, o assassínio, os maus costumes, deixa ao mundo uma grande lição e um grande exemplo. Então peço desculpa aí que veniaga eu não lembro, não coloquei aqui embaixo. Eu sabia de cabeça, mas já, a idade já chegou. São 5 anos dessa palestra, chegou a idade. Esqueci. Se você tiver, pode falar. Já sei que você vai pegar. Já vi. Obrigado. Buda, 600 anos antes de Cristo. Então nós estamos desde lá de trás já chegando, né? Apresenta uma religião fundada na misericórdia. Tráfico. Desculpa, fala. Tráfico, Oi? né? Tráfico. Porque aqui diz assim, artigo de venda, mercadoria, trato, mercantil, comércio, negócio, tráfico. Eu acho que estaria aí como... É um tráfico de mercadorias, ou tráfico de coisas, né? Então vamos lá. Voltando, Buda, 600 anos antes do Cristo, apresenta uma religião fundada na misericórdia, no bem, na instrução, no desprendimento, no altruísmo, na mansidão, no respeito mútuo, na fraternidade, na ausência de desejos e paixões. Tá. E aí? Qual a diferença do Cristo? Amar ao próximo como a Deus e a ti, né? Como a ti mesmo. Tá aí. Tudo isso aqui numa frase que o Cristo deixou. Não é igual? E muita gente não pensa assim, mas ele foi um precursor do Cristo, né? Ele veio para já preparar o caminho. Confúcio resume o seu longo ensino na frase: não faças aos outros o que não queres que te façam. E olha que tem tanta gente falando isso desde aquela época que a gente não aprendeu ainda, nem com Jesus. Nem com Jesus. Querem ver? Sábado tivemos uma reunião e eu vi um momento lá de ataque a mim, eu saí um pouco da linha, falei um pouco mais alto. Eu fiquei tão arrependido depois que eu fui pedir desculpa. Mas vamos lá. Por quê? Porque a gente não pode fazer os outros porque a gente não quer que ninguém façam conosco. Errei, está errado, vamos lá, pedimos desculpa, acabou. Acabou não, ficou gravado, né? Mas pedi, fiz o que me competia. Sócrates e Platão. E aí a gente chega então em dois que estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E que muita gente não sabe. E que eu já ouvi falar assim, toda introdução de livro eu pulo, porque vai falar lá na frente o que eles estão falando na introdução. Iniciei o estudo do Livro dos Espíritos às terças-feiras em casa, chegamos no Prolegômenos ontem. Cara, tem coisas ali que a gente acha assim, não tinha lido isso aqui. Está lá. Então Sócrates deixa a Platão a sua filosofia. Qual a semelhança de Sócrates com Cristo? Vocês lembram? Não deixou nada escrito. Exatamente, quem escreveu foi Platão depois. Os precursores do cristianismo e as suas ideias se ajustam às que nos trazem os espíritos, hoje englobadas na obra imorredora de Kardec. Então, gente, Napoleão tinha que estar entre esses, mas não esteve, porque desviou. Ele fez o seu papel em parte, mas desviou do bem, do lado do bem. Mas, sigamos em frente. E, finalmente, o Cristo. Este legou à humanidade um evangelho de paz, de harmonia, de perdão, de amor. Sua maior máxima era, em resumo, de toda a sua pregação: amai-vos uns aos outros. Que foi praticamente falado em todos esses que eu mostrei no início. Alguém discorda? Não, né? Vamos entrar então agora, mais precisamente, na questão de Kardec. Necessidade desse advento espiritual, necessidade dessa introdução, desse início, né, de tudo isso que aconteceu para que nós estivéssemos hoje aqui.
aí. Tivemos que passar por tudo isso aí. Hoje, nós não passamos pela Inquisição, pela fogueira, ainda passamos pela guerra, mas crucificação não temos mais, graças a Deus, no mundo que eu tenha notícia. Mas nós temos ainda muitos resquícios dessa época. Posso não ter Inquisição, mas eu tenho a bendita da imposição, da ditadura. Em nome do Cristo, acenderam-se as fogueiras da Inquisição. Joana d'Arc, Jan Hus, entre outros. Fora aqueles humildes que não eram uma personalidade do mundo e que não são lembrados, mas milhares ou talvez milhões. E eu estava lendo, pasmem, juntando todas as guerras mundiais que nós tivemos, as duas, e outras guerras dos países, a guerra de 100 anos, não dá o número de mortos pela igreja, pela Inquisição, pelas cruzadas, não dá, porque isso foi omitido. Em que uns, por serem judeus, outros serem doentes, a pessoa nascia com uma doença que para eles era o fim do mundo, era uma coisa do diabo, então não podia viver, não podia, doenças, deficiências, né? Outros por serem sábios e falarem coisas que não concordavam aqueles que estavam no poder. Eu acho que está acontecendo mais ou menos isso no Brasil hoje. Tem um Deus aí, um semideus, que não gosta que as pessoas falem. E outros, por simples e infundadas denúncias, iam espiar nas labaredas. Sofriam um suplício, estava lendo isso hoje, sofriam um suplício, eram maltratados, acorrentados, viviam nas masmorras, apanhavam, ficavam sem comida, amarravam eles assim, com os pés e os braços assim no alto, com a gotinha pingando na cabeça ali, ó, dias. Isso é tortura psicológica. Então, depois disso tudo, iam para a fogueira. Por isso que eu estou te falando, não sou eu que, eu li, juntando todas essas guerras, tudo isso aqui foi muito maior. E a gente viu isso nos filmes. Na época de Nero, as pessoas eram colocadas no poste e eram incendiadas. Aqui no Brasil, anos atrás, uns séculos atrás, teve Tiradentes quartejado, de Minas até aqui, a cabeça na Praça Tiradentes, nos postes. Não vai muito longe não. Por isso nós estamos passando por tudo isso. Alguém já falou aqui nesse púlpito. São as dívidas que nós temos com o nosso passado. País, Brasil, com a escravatura, com as ditaduras, com tudo isso. Raidesville. E aí então, passando por tudo isso aqui, precisava de algo que mexesse com as estruturas do povo que já estava abalado, que não podia falar nada porque era morto. Algo precisava aparecer para dar um novo impulso. E aí vieram os fenômenos de Raidesville, uma pequenina cidade no interior, não me lembro o estado agora, nos Estados Unidos. 2 irmãs, uma família humilde, uma pequena casinha. Muitos conhecem a história. Quem não conhecer, procura depois, no Google tem, no Wikipédia, cuidado com a Wikipédia. Foi no final desse período crítico para a humanidade, tudo isso nós falamos, ali próximo, já passado, os chamados fenômenos de Raidesville, os quais vinham trazer essa manhã de claridade de luz, a aurora de um mundo novo. Por quê? Foram ali que começaram as pancadinhas. Ué, Edson, mas espera aí, as mesas girantes não foram na França? Sim, foram, mas foram no mundo todo também. Mas a França, como ponto cultural da humanidade naquela época, foi o principal. Tudo passava pela França, tudo girava em torno da França. Mas as primeiras pancadas que se tem notícia foi em Raidesville. E isso chegou até a França. A partir dali, então, as mesas girantes começaram a aparecer mais e mais. E aí a gente vai entrando nesse assunto de Kardec. Mas antes de falarmos em Kardec, não podemos esquecer
mais um ser iluminado que esteve no planeta e que muitas vezes é esquecido, se não pela educação não, mas pelo mundo em geral sim. Porque não foi só o educador de Allan Kardec, foi educador dos pobres, dos povos. Morreu pobre, sozinho também, mas dedicou a sua vida pela educação. Coisa que se no nosso país quisesse, seríamos talvez hoje uma Coreia do Sul, que onde prevalece o estudo para as crianças, para que eles sejam pessoas de bem, e homens e mulheres de elevado saber. Busquem saber na Coreia do Sul como é que é a educação, como é que é tudo. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma Copa do Mundo de futebol anos atrás, no Japão e Estados Unidos. Duas potências da sabedoria. E era tudo limpinho. Era tudo limpo. Eu tive a oportunidade de ir em 2 jogos da Olimpíada, daqueles de deficientes físicos, e eu vi aquela sujeira, gente, uma coisa tão bonita, tudo lá, uma sujeira, mas era a maioria dos brasileiros que faziam, porque você viam pessoas estrangeiras com sacolinha na mão, com seu lixinho. Mas vamos lá, voltando aqui. Nascido em 1746, sua dedicação ao ensino, sobretudo ao ensino dos pobres, dedicação que transmitiu ao seu dileto discípulo, Allan Kardec, mereceu-lhe o título de pai da escola do povo. Eu adiantei, já falei isso. Não é? Mas não merece hoje, talvez, no próprio meio espírita, a lembrança necessária. Por isso que eu gosto de fazer palestras em que eu trago personalidades. Aqui é Kardec, porque nós temos agora, nesse mês, dia 18 de abril, o dia do livro espírita, o dia do espiritismo. Então a gente precisa falar, né? Seu ideal era instruir a humanidade. Olha aí a diferença. Seu ideal era instruir a humanidade, certo de que essa instrução a havia de regenerar. Ou seja, regeneraria o planeta. O planeta. E aí chegamos no nosso homenageado na noite, como disse a nossa página. Vou tirar isso aqui, deixar aqui. Vamos lá. Aí eu tive o prazer de colocar a assinatura, né? De aí, não é Allan Kardec, tá? Hipólito Leão Daniel Vivaio, era a assinatura dele. A de Kardec, professor Vivaio, né? A foto é dele mesmo, tá, gente? Nasceu na cidade de Lyon, na França, 3 de outubro de 1804. É o que eu faço para falar só isso? Era rápido, mas não é. Então, olha lá, nasceu 4 anos, 4 anos aproximadamente depois dessa assembleia, né? Teve uma sólida instrução, servida por uma robusta inteligência, tem o nome dos pais, tem toda essa questão que vem por trás disso aí. Olha isso. Quando eu falo de Kardec, eu me arrepio por isso. Cara, que mente, que ideia, que personalidade preparada que veio à Terra. Conhecia o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês, sem falar na língua materna, e tinha grande cultura científica, porque ele falava sobre fisiologia, ele dava aula sobre astronomia, coisa que hoje a gente quase não vê. Trabalhos publicados, olha isso. Então você vê que eu não estou falando muito da vida dele, lá do que aconteceu, de como ele fez isso, entrou nas mesas girantes. Depois vai ter alguma coisinha sobre isso, mas é rápido. Então vamos lá, o que ele escreveu como Rivaio, não como Kardec. Plano para melhoramento da instrução pública, que deu a lume em 1828, novo, né? 24 anos, olha só, 24 anos. Em 1829, o curso prático e teórico de aritmética. Em 1831, gramática francesa clássica. Ele não fica só numa área, ele vai numa, vai noutra.
Alguns anos mais tarde, entregava à livraria acadêmica do Sr. Didier o mesmo do Livro dos Espíritos, que publicou o Livro dos Espíritos, mais 2 livros didáticos de grande valor: Soluções Nacionais das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria. Então eu lembro de Dr. Bezerra de Menezes, que fez, e eu já falei aqui sobre a vida dele, um livro que fazia um apanhado, mostrava um trabalho de como reinserir os negros que seriam libertados no mercado. Porque ele falava assim: não adianta eu libertar no papel, porque eu vou libertar, beleza, então eu não posso mais ter ele como ali meu escravo. Vou libertar. E para onde ele vai? E os filhos dele que não têm estudo? Para onde ele vai? O que foi que aconteceu? Então aí ele vai ser escravo de novo, só que do dinheiro, mal pago. Como até hoje. Como até hoje. Muitos são escravos do dinheiro, dos baixos salários. Já inventaram uma nova, né? São escravos de outras coisas sociais. Mas olha só, então, só voltando um pouquinho aqui, ele escreveu isso para o... rapaz, volta aí. Ele escreveu isso aqui para o governo. Assim como o Dr. Bezerra escreveu para a Princesa Isabel. Não se sabe se chegou à mão dela, mas ele escreveu. Né? Então isso aqui foi para o governo, esses 2 livros aqui. Ó. Aí depois vem Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade. Eu procurei saber isso aí, mas eu não entendi. Em 1846, quase chegando já na época do Livro dos Espíritos, né? 10 anos, 11 anos talvez, antes, programa dos cursos usuais de química, olha isso, ele já mudou, era aritmética, era não sei o que, ó, química, física, astronomia e fisiologia. Eu não sei nem o que é química. Não tive isso no colégio, o professor ia jogar baralho, dava um trabalho, os colegas me ajudavam, eu fazia, tirava 7, estava bom. Não é porque eu não queria, sempre fui estudioso, graças a Deus, mas o professor não queria. 1848, Catecismo Gramatical da Língua Francesa para os Iniciantes do Idioma. Ou seja, pré-alfabetização ou alfabetização. Um nome diferente só. Né? O que é o catecismo? É a iniciação, né? Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, pontos para exames. Aí eu fui ler. Ditados especiais para as dificuldades ortográficas. Porque o francês, como o mandarim, são difíceis. Né? Então, principalmente para as crianças. Então ele fazia principalmente em mnemônicos, fáceis para aprendizagem. Achei interessante aquilo. Então ele tinha essa preocupação. Ditados normais dos exames da Municipalidade de Sorbonne. Ele foi contratado por essa cidade para fazer os ditados dos exames municipais. Todas as leis, as regras, pelo que eu entendi, era isso que eu fui buscar. Então agora vamos partir para o educador. Então ali está o escritor, né? Não era ainda o pedagogo, mas agora sim, o pedagogo. Educador por excelência, então ele já trouxe, veio por excelência. Gente, tudo foi recebido dos espíritos pelos médiuns. Algumas coisas ele foi intuído, mas tudo que está escrito, que não é resposta de espíritos, as perguntas, a colocação dessa pergunta aqui, daquele, da lida, por que do livro dos Espíritos em quatro partes, sendo que uma parte é da Gênesis, outra parte é do Livro dos Médiuns, outra parte do Evangelho, outra parte é do... esqueci o... Seu Inferno. Esse é o cara. Queria ter um filho assim. Então, vamos lá. Educador por excelência, traduziu várias obras. Ainda não colocamos aqui. Traduções de obras de outras línguas, não francesas somente para outros países, mas de outros países para a França. Algumas de fundo moral, como Telêmaco, de Fénelon, que verteu para o alemão. Então ele puxou de outros lugares e ainda jogou para o alemão. Traduziu para o alemão. Possuidor de um método original, só dele, procurava usar meios mnemônicos, que eu falei agora há pouco, de forma a não cansar o estudante e fazê-lo aprender as lições com facilidade e rapidez. Aí eu vejo lá, o sobrinho da Mônica chega com um monte de tarefa, de dever de casa, como queiram, e o coitadinho fica assim.
O professor joga, pum, 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 pum. É para simplesmente fazer um concurso, passar num vestibular. Mas e a educação? E aí Pestalozzi foi jogado para trás. E a educação? Não é? Então, e fazê-lo aprender as lições com mais facilidade e rapidez. Ele tinha essa percepção, ele tinha essa consciência em fazer algo melhor e não somente para que fosse um concurso ou algo parecido. O educador ainda, né? Kardec utilizou nos seus escritos o pensamento, a investigação científica e a observação séria, sempre com o crivo do raciocínio, sempre com a razão. Então ele parava, vocês viram naqueles filminhos da música, ele parava e começava a pensar. Só que nesses pensamentos, ele invocava Sócrates, invocava outros. Tem uma pergunta que ele fala assim: eu posso invocar Sócrates? Nessas reuniões que ele tinha lá sobre o livro espírito, o espírito Zoroar, o Zéfiro, que é o mentor dele, não precisa, você já faz isso mentalmente quase todo dia. Então ele buscava esses seres de luz, esses pedagogos do passado, para ajudá-lo. Então, era tão fácil para ele, não estou dizendo fácil dele fazer rápido, não. Fácil dele colocar na ordem. Era difícil porque era muita coisa e a gente sabe que ele até desencarnou por trabalhar tanto. O ensino intuitivo, palavras dele, o ensino intuitivo é um processo didático preconizado por Pestalozzi e segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios da intuição sensível, educação dos sentidos. Então, o Pestalozzi ele buscava muito isso, né? E não somente tirar nota e aprender toda a matéria para chegar a fazer um concurso e passar. Eu me lembro, aqui tem poucos jovens, a maioria vai se lembrar, aquelas aulas de OSPB, Organização Social Política Brasileira e Moral e Cívica. Como eu tenho saudade, gente, dessas aulas, eu adorava. E aí o nosso bendito sociólogo do passado recente vai me tirar isso tudo. Eu ainda tive na faculdade, Plínio Leite, em Niterói, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, comecei a fazer pedagogia, porque eu fiz normal, que era chamado do magistério, né? Eu comecei a fazer pedagogia, mas vi que não era meu campo, e desisti no primeiro ano. Mas assim, ainda tínhamos Moral e Cívica e o SPB na faculdade de pedagogia. Achava aquilo o máximo. Agora vamos então para as mesas girantes. Então aí, muita coisa acontece com Kardec. Ali no filme a gente vê ele sentado com o seu Didier conversando. Seu Baudin. E Baudin falando para ele das mesas girantes. Mas ele não acreditava naquilo. Até que me provem que uma mesa tenha nervos, que tenha cérebro, não pode ser. Mas então, em um dado momento, alguém chama a atenção dele. Aqui ele resolve ir. E vai numa dessas vigiantes. Quando ele chega, ele fala: não, aqui tem coisa. E aí prova, que não tinha ninguém mexendo por baixo e tal. Aqui tem alguma coisa. E ele já sabia o magnetismo, que não foi colocado aqui, de Mesmer. Ele já tinha estudado. E ele falou: então aqui tem alguma coisa. E aí então ele começa a estudar. É o ano de 1854. Estudou o magnetismo de Mesmer, aí acabei de falar. Ali, uma mesa no alto, não quer dizer que ele esteja aqui nessa foto não, tá, gente? Mas é o que eu pensei. Então ele viu isso aqui num teatro, em algum lugar lá que ele foi, Só que aí ele começou a participar de sessões dessas aqui e viu que as pessoas perguntavam coisas frívolas. Eu vou ganhar na loteria? Amanhã vai chover? Eu vou passar no concurso? Não sei se eram essas perguntas, mas trazendo para o dia de hoje. Entendeu? E aí ele, não é bem assim. E aí até que ele conseguiu então reunir todo mundo, aqueles mais interessados, que faziam perguntas mais sérias, na casa do Sr. Baudin, e começou então todo um trabalho aí, com as filhas dele inclusive. O Sr. Fortier diz a Rivaio que as mesas não só se movem, mas pensam, respondem perguntas. Ele tinha visto isso aqui, mas aí começaram então as respostas, as perguntas,
Ele, opa, peraí, então é maior do que eu pensava, é mais. E aí sim começa então a investigar. Tudo passava pelo crivo da razão e da comprovação científica. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro, olha ali, esqueci o espaço aqui, tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar uma sonâmbula. Ele falando. Mas, vamos lá. Então, dia 1 de maio de 1855, Rivaio presencia a manifestação espiritual. Não é a mesa girante, é a primeira questão de reunião já com as mesas respondendo. Se eu não me engano, através do sejo. Um espírito evocado pelo Sr. Carlotti se comunica através da médium senhora Roger. Teve uma dessas aí até que queria colocá-lo na justiça para pegar dinheiro, né? Uma coisa assim. No filme tem isso, né? Oi? Direitos autorais. Direitos autorais. Isso mesmo, obrigado. A despeito do seu ceticismo, rendeu-se a evidência da comunicabilidade com os espíritos. E aí começa todo um trabalho. Mas vamos falar do homem e seu caráter. Nossa, gente, meu Deus. Olha que eu não estou falando muito hoje não, hein? Nem Judas mentiu tanto. Há duas fases na sua vida. Uma anterior ao espiritismo e mais material, mas com superioridade moral, que ele tinha, e a outra inteiramente espiritual, em que faz dela a preocupação constante do resto de sua vida. O espiritismo não lhe veio trazer a transformação súbita do caráter, como a maioria de nós. Trazer isso. Não veio modificá-lo, já encontrou o formato. Poxa, o ser de luz que é recebido daquela forma, já está, né? Apenas lapidou. Então ele foi lapidado, porque reencarnou, esqueceu muita coisa. Bem-humorado às vezes, olha só, sisudo, né? Mas bem-humorado às vezes, para distrair os amigos e convidados, apesar da sua fisionomia sisuda. Então ele era um homem alegre, sim. Tá? É que na foto a gente... Hoje em dia... Sério. O método, rapidamente. Rivail, percebendo a futilidade das pessoas que participavam das reuniões, decide investigá-las. Já falei, né? Ele tirou as pessoas, verificou que os espíritos eram apenas as almas dos mortos e que não diferiam das almas dos vivos, nas respostas principalmente. Uns eram frívolos, outros eram sérios. O método, certo dia, o professor propôs que a sessão seria aberta à hora certa, iniciada com uma prece e teria o recolhimento respeitoso para merecer a presença dos espíritos adiantados. É o que a gente faz no início aqui. Exceto nas conversações. A gente tem que estar diminuindo isso aí para que os espíritos adiantados que estão aqui já tratando de nós tenham uma palestra sobre isso, que fala sobre isso. Por isso que a gente fala assim, quando entrou na casa espírita, chegou, antes mesmo da prece, da reunião, já começa a entrar em contato com os espíritos que aqui estão, porque se não passe ali depois, não vai estar completo. Contou com a presença da jovem Caroline Baudin e também da Emily, que é a irmã dela. E com a senhora Jafé, uma médica, uma jovem. Dia 1º de janeiro de 1856, teve início o novo método, então quando ele já começou a preparar o livro. Algumas vezes o professor Rivail recusou lições, ele discutia com os espíritos, ele recusava. Algumas coisas que alguém mandava, não, peraí, isso aqui está de acordo com tal coisa. Ele recusava. Depois, lá na frente, se o espírito de verdade ou espíritos superiores mandassem, ele até colocaria. Mas ele não aceitava se estivesse fora da razão. Interessante isso, né? Debatia com o espírito, hein? E não era médio, né? É ostensivo. Zéfiro, o seu... Agora sim, está aqui, ó. Allan Kardec. Tá? Seu espírito protetor, um dia ele chega para Kardec e contou que o conheceram em uma existência anterior, no tempo dos druidas na Gália, que é norte da França praticamente, quando Rivail se chamava Allan Kardec. Daí ele usa o nome então para o livro. Porque ele não queria ser confundido com as coisas que ele já escrevera antes. E ele também não chamou, não seria o livro dos Espíritos, o livro se ele chamaria Religião dos Espíritos. Ele mudou na hora de fazer a impressão. Tanto que ninguém quase sabia, só algumas pessoas. E muitos tiveram
que trabalhavam com ele tiveram uma surpresa, né? A médium Bodan também foi uma, até que ela se espantou. Zéfiro, a evocação do espírito de Sócrates. Foi o que eu falei agora atrás, né? Ele já consultava Sócrates. Espírito de verdade. Estamos chegando ao final. Então o espírito de verdade, certa feita, chega para ele. Ele pergunta se podia conversar, né, com ele. Chega para ele e fala: previno-te de que é rude a tua missão. Os 3 pontinhos de textos anteriores, né? Porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Quase todo mundo, né? Mas ainda não chegou o momento. Mas vai acontecer. Não suponhas, eu aprendi quando eu entrei no Espiritismo, um instrutor lá do IABM, uma instrutora, eu chamo de instrutora porque era uma pessoa muito inteligente. E ela disse assim: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Porque não há como ser todas as religiões compactuar com as mesmas coisas. Mas será o futuro, que é o amor, que é a comunicação, e assim sucessivamente. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em sua casa. Tem que expor a tua pessoa e a tua condição física. Ele fala no texto. Suscitará contra ti ódios terríveis, vários, né? No livro, na Viagem de 1862, eu falo 862, eu falo alguma coisa. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda, ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. Falamos aqui. E lá o bispo de Barcelona, aquela coisa toda. As tuas melhores instruções serão desprezadas, que está aí, né? Foi queimado lá os livros. Desprezadas e falseadas por mais de uma vez. Sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício do teu repouso. Foi até preso, né? Tua tranquilidade, tua saúde, além da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Então ele tinha uma previsão de um tempo maior do que 60 e poucos anos. Mas em vista dessa missão dele, diminuiu o seu tempo. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mistério, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos, né? Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras omitidas. Gente, será que um de nós aqui, o Edson, teria condições de fazer tudo isso? Jamais. Não consigo escrever nenhuma redação direito. Imagina. Para lutar contra os homens são dispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição de todo o sacrifício. É o que aconteceu com ele. Vês assim que a tua missão não está subordinada a condições que dependem de ti. Depende dos espíritos, depende de toda uma coletividade, dos encarnados que estão próximos. Obras postas, segunda parte. No que diz respeito ao teor do diálogo travado com o Espírito de Verdade, Kardec registra 10 anos depois algumas observações, né, e que está em Obras Postas. A atuação de Kardec na codificação do Espírita, é ele que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas, a distribuição didática das matérias, já falei isso, né? A redação, os comentários, as respostas dos Espíritos, os comentários no livro dos Espíritos, ele também que faz, tá? Livro Allan Kardec foi onde eu fui buscar, tá? Algumas coisas que estão aqui. O Educador e o Codificador, Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, foram 2 presidentes da FEB. O desencarne dele, ali está uma foto do túmulo na França, esgotado por seu exaustivo trabalho intelectual e já bastante fraco devido a complicações cardíacas. Rompe um aneurisma e ele falece a 31 de março de 1869. 11 dias atrás nós comemoramos isso. Muita gente não lembrou. Muito. Espíritas, não estou dizendo aí fora não, espíritas. Eu acompanhei isso lá nos Estados e outras coisas mais. Não falaram quase nada. Incrível. Tá? Esse aneurisma rompe porque ele estava em mudança e precisava encaixotar tudo e carregar, e aquilo então forçou demais o seu coração e rompeu um aneurisma. Falece, desencarna, poucos dias depois de toda a última matéria da revista de março de 1869, revista Espírita, estar pronto.
Ele aprontou tudo. Só era encaminhar para encadernar e distribuir. Que a Amélie Boudet fez depois, que eu já fiz uma palestra, que seria até uma continuação. Desencarne, o Sr. Camille Flammarion pronunciou um discurso, um longo discurso, tem na internet, no túmulo do mestre. Então ele foi um discípulo. Camille, essa é a foto mesmo. Camille Flammarion, né? Ele faz esse discurso. Allan Kardec era o que eu chamarei, simplesmente, o bom senso encarnado. Isso é um pedacinho do discurso. O bom senso encarnado. Então foi ele quem deu esse título. Raciocínio reto, judicioso, ele aplicava sem ouvido à sua obra permanente as indicações íntimas do seu senso comum. Revista Espírita, maio de 1869. Ué, mas maio? Não foi março? Não esqueçam, eu fiz a palestra aqui de Amélie Boudet. Ela continuou. Tá? E aí, gente? Então a gente encerra essa singela homenagem em vista das muitas que tem por aí, né? Que a gente deve, nós temos o dever de fazer. Nós temos o dever de orar, por exemplo, dia 31 de março, agora dia 18, sempre lembrar de Kardec, não como somente aquele que trouxe o livro, mas aquele que mudou a história de um planeta. Assim como os outros que mudaram também a história. Não é só ele, mas eu falo na parte religiosa, na parte da ligação com a espiritualidade, na parte da ligação com Jesus, com Deus. Ele foi esse precursor, ele foi essa mola mestra, ele foi esse iniciador, foi o pontapé inicial. E nós? Será que nós estamos passando essa bola de pé em pé para que ela continue? Será que nós estamos colocando os jovens, mostrando para os jovens quem foi ele? Aqui só temos 2 jovens hoje. Como será que nós estamos passando isso para os jovens? Será que nós temos palestras como esta, ou um pouco menos didática, ou menos palavras rebuscadas para os jovens aprenderem? Nós estamos em dívida. Nós, espíritas, estamos em dívida com Kardec, sim. Na minha humilde opinião pessoal, estamos em dívidas por isso. Porque a gente sabe que o jovem quer estudar, precisa, mas sempre tem, né, Lara? Né? Esqueci o nome dela. Né, Júlia? Sempre tem um diazinho para aprender um pouquinho, não é? Né? Descansa a mente dos estudos e aprende coisas novas. Era isso que Pestalozzi queria. Era isso que Pestalozzi lutava e falava. E a gente tem que voltar a fazer alguma coisa em prol disso. Muita paz a todos, muito obrigado pela compreensão, pelo carinho.